Muita paz em Jesus, nosso Mestre e nosso Senhor. A leitura de preparação, emocionante e emocionada, nos toca o coração. Porque quando nós pensamos nessa figura extraordinária, que é o nosso divino amigo e irmão maior, Jesus Cristo, nós imaginamos o tanto de dor, de sofrimento, eventualmente de desânimo pela decepção diante do nosso comportamento. Mas o Mestre, embora numa solidão por vezes necessária, ele jamais perdeu a esperança em qualquer um de nós. Porque ele acredita que nós temos condições de galgar os passos necessários para a nossa evolução espiritual. Confia, acredita e espera que nós possamos fazer a parte que nos compete nessa longa trajetória. E a doutrina espírita para nós é uma grande oportunidade de nós abreviarmos esta caminhada, porque nos abre uma visão, uma perspectiva, horizontes até então não imaginados, que agora a gente consegue enxergar como uma realidade muito próxima. Estou me recordando aqui, pela leitura realizada, da figura de Libório, que se manifesta pela psicofonia de Celina, narrada na obra extraordinária de André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade. Um espírito necessitado de ajuda, não reconhecendo ainda o seu estado, talvez querendo entender a justiça de Deus ou não se conformando diante dela, pela tela de um condensador ectoplásmico, ele consegue visualizar o seu passado de uma outra existência, em que ele já era chamado com um convite e uma convocação para o compromisso do seu trabalho, de benefício especificamente à sua mãezinha necessitada. Era um período de carnaval, a sua mãe acamada, já à beira da desencarnação, ele então a deixa só e vai passar basicamente os 3, 4 dias num abuso das forças de sua própria conservação, um abuso lamentável. Quando ele retorna praticamente na madrugada da quarta-feira, ele se sente aturdido, se sente praticamente obnubilado quanto à realidade da vida espiritual e está meio torpe, envolvido por forças inferiores espirituais, às quais se ligou durante esse período, e ele então retorna e vê a mãe necessitada de ajuda, já próxima da desencarnação, mas ele não tinha condições alguma de auxiliá-la. Ele precisava de um banho, então liga o aquecedor para que pudesse tomar o seu banho. No entanto, diante da situação praticamente ausente de consciência, ele acaba adormecendo-se na casa de banho e o gás vaza excessivamente. E Libório acaba desencarnando naquele processo, que foi tomado como se fosse uma espécie de suicídio. Nós ficamos imaginando uma situação tão densa dessa, que nos chama à nossa realidade, porque muitas vezes nós passamos a nossa existência, os nossos dias, talvez não devidamente despertos para as realidades da vida imortal. Porque a nossa existência material tem uma série de apelos, vários convites.
E a gente às vezes se envolve com isso e acaba se distraindo, perdendo o que é a referência essencial da nossa vida imortal, que é a vida do Espírito. E a nossa tarde-noite de hoje nos reserva um tema muito importante, oportuno e atual, como só ia acontecer com os temas espíritas. Porque o Espiritismo nos toca a intimidade do coração para exatamente nós nos despertarmos, para que a gente possa acordar a nossa consciência e, enquanto aqui, nesta caminhada terrestre, podermos ainda fazer o que é necessário para o nosso processo de libertação. No capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu item 5, nós temos uma mensagem do Espírito de Verdade que é bastante conhecida quando fala do advento do Espírito de Verdade. É o retorno de Jesus, a sua segunda vinda entre nós, quando muitos ainda aguardam Jesus pela primeira vez. E outros que acreditam que ele tenha vindo na sua primeira vez, ficam aguardando uma segunda vez. No entanto, Jesus já veio, e não só veio, como está entre nós, por intermédio do Espiritismo, como o próprio Espírito de Verdade, que se configura nas mensagens extraordinárias da codificação do Espiritismo. Nesse capítulo 6, item 5, o Espírito de Verdade diz assim: Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento, instruí-vos, este é o segundo. Nós já ouvimos isso, não ouvimos? Já conhecemos isso, não? Agora sabemos a fonte. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, foi ditado pelo Espírito de Verdade e está lá no seu capítulo 6, no item 5, o advento do Espírito de Verdade. Espíritas, amai-vos, é um convite para que nós possamos nos amar. A maior mensagem do Evangelho de Jesus é o amor. A maior carência e necessidade que nós temos é de amar. Porque se nós verdadeiramente nos amássemos, os problemas do mundo estariam resolvidos, se não minimizados, porque nós saberíamos trabalhá-los. Porque o nosso grande problema ainda é a falta do amor, ou a necessidade que nós temos de aprender a trabalhar esse amor em benefício do semelhante. Por isso, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a nós mesmos, é a mensagem crucial do Evangelho de Jesus e de todos os tempos. Mas o Espírito de Verdade depois diz assim: instruí-vos, este é o segundo mandamento. E a instrução se dá, de certa maneira, pelo estudo, pela reflexão, pela leitura, pela ponderação. Como nos ensina Indalício Mendes, e estou aqui repetindo o que falei de outra vez, esse estudioso do Espiritismo, que nos deixou uma contribuição muito valiosa pelos seus preciosos artigos em Reformador, ele dizia o seguinte, que estudar o Espiritismo não é a mesma coisa de que a gente ler um jornal diário ou uma página de uma revista semanal, que a gente vai mais em busca da informação em si. É mais um caráter talvez informacional, instrutivo, para nós ficarmos atualizados quanto às notícias. Mas estudar o Espiritismo, como nós vemos lá no Livro dos Espíritos, quando fala na sua introdução, a importância que nós vamos ter, que vai se configurar como seriedade de um estudo, é exatamente a continuidade que nós possamos dar a esse estudo. Então, vejamos que é um estudo que tem um prosseguimento, que tem uma continuidade. Por isso nós não podemos nos apressar, embora haja urgência no estudo das verdades espirituais à luz do Espiritismo. Nós precisamos, sim, termos essa urgência, porque é necessário, inadiável, conhecer a mensagem do Evangelho de Jesus e temos a oportunidade de conhecê-la através do Espiritismo, vendo as suas entrelinhas. Por isso a atualidade de Allan Kardec e a oportunidade que a gente tem no livro Estude e Viva, que ao longo desse ano nós estamos aqui perpassando as suas páginas, refletindo sobre alguns dos seus capítulos como um convite para a nossa reflexão mais profunda e, mais do que isso, para a nossa efetiva transformação moral. Nós temos aqui Estude e Viva,
uma obra ditada pelos espíritos Emmanuel e André Luiz, aos médiuns Chico Xavier e Valdo Vieira, uma publicação da Federação Espírita Brasileira, disponível a todos os interessados aqui na livraria desta casa de trabalho, de oração e de assistência espiritual. Nós vemos a atualidade de Allan Kardec, porque na sua sabedoria, Emmanuel e André Luiz pensam numa mensagem que trazem, primeiro Emmanuel, pela psicografia de Chico, depois André Luiz, pela psicografia de Valdo Vieira. Eles fazem a conexão através da ajuda dos próprios encarnados, estudiosos, das pessoas que frequentavam as palestras públicas, ainda em Pedro Leopoldo, para trazer aqui a mensagem do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos, então, a necessidade de nos aproximarmos de Kardec. Nós estamos no mês de abril, hoje é dia 10, não é isso? E nós temos a oportunidade exatamente de relembrar que o Livro dos Espíritos foi lançado no dia 18 de abril de 1857, na sua primeira edição. É uma obra que continua atual até hoje e que jamais deveremos nos afastar dela, dizendo que está superada, que nós já não temos mais o que aprender. O Livro dos Espíritos é uma obra tão completa que Allan Kardec conseguiu trazer à luz da espiritualidade superior assuntos os mais diferentes possíveis a ponto de atender a todas as nossas necessidades, no sentido da nossa melhoria espiritual. E nós vamos ver aqui Emmanuel trazendo uma mensagem sobre a tua prosperidade. E se fundamenta no capítulo 16 de O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu item 13, quando fala de não se pode servir a Deus e a Mamon. Nós não podemos servir a dois senhores. Nós não podemos ao mesmo tempo servir a espiritualidade e a materialidade. Nós não podemos ser ao mesmo tempo espiritualistas e materialistas. É por isso que o convite e convocação que Jesus nos faz através do Espiritismo é para que nós trabalhemos a nossa intimidade e saiamos do nosso comportamento farisaico, da ignorância, do orgulho, da aparência, para nós efetivamente adentrarmos a intimidade da essência do Espírito que nos toca e nos transforma. Por isso a gente vê aqui a mensagem de Fénelon, com toda a sua autoridade, em 1860, dizendo que, sendo o homem o depositário, o administrador dos bens que Deus lhe pôs nas mãos, ser-lhe-ão pedidas severas contas do emprego que ele lhes haja dado em virtude do seu livre-arbítrio. Surpreende alguns de nós? Nós vamos ter que prestar contas, não há novidade alguma. Aqui nós temos, na referência que Emmanuel vai fazer, a explicação, exatamente tomando o próprio Evangelho em que Fénelon cita a parábola dos talentos. Aquele indivíduo que enterra o seu talento, diferentemente dos outros dois que o aplicaram, as oportunidades, os recursos, os bens que aquele senhor, antes de fazer uma viagem, deixou em depósito, em confiança, para que eles pudessem exatamente trabalhar na sua seara. Os dois primeiros que receberam 5 e 2 talentos, respectivamente, corresponderam, porque aplicaram esses talentos, investiram no desenvolvimento, trabalharam as oportunidades e as aproveitaram de maneira digna. No entanto, o terceiro, que houvera recebido apenas um talento, por medo, por temor, o enterrou, sabendo que o Senhor era severo e haveria de prestar contas. Mas aqui Fénelon nos explica, este terceiro funcionário, servidor, servo, ele não agiu da maneira correta, porque ele acabou segurando aquele talento, aquele recurso, talvez até mesmo por uma questão de avareza, como ele usa aqui. Talvez tenha sido avaro. Ele tenha ficado tão preocupado em preservar aquilo que queria devolver exatamente aquilo conforme recebeu. Vejamos nós aqui. Nós todos estamos encarnados, não estamos?
Nós também estamos desencarnados, não estamos? Só estou falando agora para os espíritos, tá bem? Eles estão concordando. Então vejamos, nós que estamos aqui atravessando essa existência material, evidentemente recebemos uma grande oportunidade. E é natural que pelo investimento que aconteceu, que quando nós sairmos dessa trajetória, desta passagem, desta existência física, nós levemos para o mundo espiritual de retorno à pátria verdadeira, de onde nós viemos e para onde nós retornaremos, que a gente leve algo a mais do que aquilo com que nós viemos. Por isso que se fala aqui do bem, da propriedade que nós recebemos. Na verdade, nós somos depositários, não proprietários, o que faz uma grande diferença, porque a mensagem que Emmanuel assina tem o título Tua Prosperidade. Ele não fala tua propriedade. Eu acho isso tão profundo, porque às vezes numa palavra nós vemos o significado em espírito que esse nosso benfeitor quer compartilhar conosco para o nosso aprendizado. Então nós somos depositários. Sendo depositários, nós temos uma responsabilidade de fazer um usufruto. Não é algo que a gente retém, como o talento que houvera recebido aquele servo e enterrado, porque era para ele fazer um usufruto, aquele talento, aquela oportunidade, aquele recurso, não era propriamente dele, mas era um instrumento pelo qual ele conseguiria, trabalhando dignamente, fazer com que rendesse. Aí sim, ele sairia daquela sua trajetória, daquela tarefa, daquela prova vitorioso. E nós estamos aqui nessa travessia exatamente para levar algo além do que nós trouxemos, porque a gente precisa se enriquecer, mas se enriquecer espiritualmente. Por isso fala Emmanuel, tua prosperidade não transparece unicamente da face material do teu dinheiro, das tuas posses, da tua casa, dos teus bens. A nossa prosperidade não são os nossos recursos financeiros, os nossos bens materiais, não são os nossos carros, as nossas casas, aquelas propriedades que a gente tem aqui na vida material. Isso não significa a nossa prosperidade. Emmanuel diz assim que esta nossa prosperidade se compõe das experiências que nós ajuntamos. Olha que coisa curiosa, a riqueza que nós vamos ter em termos de prosperidade, que nos dá a felicidade, que nos dá o estado de plenificação, em que nós nos sentimos jubilosos, não são os recursos materiais, são as experiências que nós angariamos ao longo do tempo, de alma transida ante as incompreensões que te cercaram as horas. Ora, então a gente vai ser próspero se diante da incompreensão alheia nós saímos vitoriosos. Diante da incompreensão de outrem, nós conseguirmos tirar aquela prova de letra, tendo a ciência e a consciência de que aquilo é um desafio para a gente aprender a lidar e a vencer com o nosso próprio esforço. Forma-se a nossa prosperidade dos conhecimentos nobilitantes que amealhamos pelo estudo perseverante. Isso é a nossa prosperidade. Além das experiências, são os conhecimentos que nós adquirimos. Os conhecimentos que nós adquirimos pelo estudo, pelo nosso esforço, pela busca que a gente realiza, com que nós nos habilitamos ao privilégio de minorar a fadiga e o sofrimento dos irmãos que nos acompanham à retaguarda sem luz que os norteie. Veja, a oportunidade de ajudar o próximo é um privilégio. Um privilégio. Privilégio é uma benesse, é uma dádiva, é um presente, é uma grande oportunidade que Deus nos concede para a gente fazer um bom uso dos recursos temporariamente à nossa disposição. Ergue-se a nossa prosperidade das palavras temperadas de prudência e de amor que as provações atravessadas com paciência
nos acumularam no escrínio da alma, transfigurando-nos em socorro aos caídos. Olha, isso é prosperidade, é ter paciência na relação com o próximo, é nós sabermos usar a nossa palavra com prudência, com amor. A gente facilmente é imprudente, não é? Às vezes a gente está conversando, nos irritamos com uma certa facilidade, não sei se acontece com vocês. Acontece também? Acontece, não é? Então nós estamos falando a mesma linguagem. A gente está conversando, está tudo muito bem, enquanto está indo numa linha assim que a gente está se entendendo, está uma maravilha. Nossa, ele é bonzinho, compreensível. De repente fala alguma coisa que é nos atravessado, que a gente não concorda, a gente vai logo o quê? Parte para a defensiva, não é? E aí a gente já começa a acusar, a discordar, a não aceitar. Não tem nenhum problema a gente dialogar havendo discordância de ideias. O que não pode haver é dissensão. A gente se afastar do outro porque o outro pensa diferente de nós. Nós devemos aprender com o outro que tem um pensamento distinto. E isso passa necessariamente por a gente saber escutar, saber dar ouvidos a outrem. É um respeito que o outro merece. E isso vai reverter no nosso próprio benefício, no nosso próprio crescimento. Então, vem falando Emmanuel nesse sentido dos nossos gestos, que também representam a nossa prosperidade, mas os gestos de compaixão, os gestos em que a gente vai ter aquela espécie de compreensão dilatada diante da necessidade do outro, que às vezes não tem a mesma paciência, que a gente também deveria ter, ainda não tem, mas nós temos a oportunidade de exercitar. O outro é tão, às vezes, mais impaciente que nós, que a gente pode ficar escutando ele. Olha que coisa boa. Deixa ele ficar impaciente. Falando, nossa, meu amigo, mas você... Eu pensava que eu era impaciente, mas você, hein, venceu. Parabéns. Ótimo. Está nos dando a oportunidade da gente exercitar a nossa serenidade, o nosso equilíbrio. Aí, nós vamos perpassando a mensagem de Emmanuel e de André Luiz, para a gente ver como o estudo é algo impressionante. Vem André Luiz... E aí nós tomamos o tema do nosso encontro de hoje, da nossa palestra, uso e abuso. Essa é a mensagem que André Luiz fala. E em dado momento ele diz assim, existem abusos de tempo, olha que coisa curiosa, abuso de tempo, abuso de conhecimento e abuso de emoção. Quando eu ouvi isso aqui, assim, abuso de tempo, o que significa? Nós vemos na mensagem de Emmanuel que ele fala do conhecimento como a forma de aprendizado. Antes, ele tinha falado das experiências. E se nós formos associar aqui, numa tentativa de entendimento da mensagem para e passo de Emmanuel com André Luiz, existem abusos de tempo. Quando nós não aproveitamos as oportunidades das experiências, nós estamos abusando do tempo. Porque o tempo é esse grande professor, esse grande mestre que nos ensina com o seu passar, que é inexorável, não há como nós fugirmos, porque ele vai acontecer independentemente da nossa vontade. Mas ele nos dá a grande chance de nós adquirirmos ao seu longo, ou seja, ao longo do tempo, as experiências necessárias à nossa maturação, à nossa maturidade espiritual. Por isso que a gente, se nós não aproveitarmos bem, adquirindo as experiências que nos chegam, elas, diante da dor, da prova, da dificuldade, do obstáculo, diante da perda, diante da solidão, se nós não soubermos aproveitar estas experiências, nós estamos abusando do tempo. Assim também, como nós temos aqui diante de nós os recursos do aprendizado pelo estudo, pela leitura, pela reflexão, pelo diálogo com o próximo, pela oportunidade de escutar uma palavra falada por intermédio de uma palestra, como estamos fazendo aqui, nessa interação que a gente faz de um aprendizado conjunto, se nós não aproveitarmos estas oportunidades que a bondade divina nos faculta, pelo estudo, pela reflexão, pela audição, por nós aprendermos efetivamente, diante de tudo isso que a gente está recebendo, nós estaremos abusando do conhecimento. Quantas pessoas não têm oportunidade de conhecer
e acaba usando a sua inteligência para um benefício exclusivamente particular, próprio, pessoal, ou se não, num egoísmo coletivo. Acaba apenas tendo interesse em beneficiar os que são os seus entes queridos, os seus familiares, parentes, aqueles mais chegados. Não deixa de ser um certo egoísmo. O conhecimento, ele existe para que nós possamos auxiliar aqueles que não tiveram oportunidade de aprender como nós estamos aprendendo. Me recordo de ontem, ao assistir um filme, que conta a trajetória daquele médico que realizou a primeira cirurgia no mundo de siameses, aqueles chifópagos. Quando a criança nasce, os gêmeos, as duas crianças nascem unidas. E esse foi, na década de 80, 1980, o médico que realizou essa primeira cirurgia e com sucesso. O filme conta a trajetória desse médico. Uma criança negra, em plenos Estados Unidos, na década de 1960, na sua infância. Imaginemos. Uma mãe que em dado momento não tem mais o apoio do marido, porque este constitui uma segunda família, e ela, analfabeta, porque não sabia sequer ler, conduz a educação com um acerto, uma assertividade impressionante, com uma firmeza de caráter, levando os seus dois filhos, depois de uma longa trajetória educacional, um a se formar médico e o outro engenheiro. Mas é impressionante, porque a gente vê ao longo da vida deste médico no qual o filme se foca mais, exatamente o preconceito que existe. E a gente vê aqui no dizer de André Luiz, quando nós abusamos do nosso instinto de conservação, que é a questão de número 702, no qual se baseia o estudo de Emmanuel e de André Luiz, para falar da tua prosperidade e falar do uso e do abuso, Allan Kardec vai e pergunta, o instinto de conservação é uma lei da natureza? O que é um instinto de conservação? É o que nos leva a ficar vivos, é o que nos protege em termos da nossa própria existência física. É um instinto natural. Pergunta Allan Kardec se faz parte da lei da natureza, se é natural. E o Espírito de Verdade responde que sim, é natural. Sem dúvida, todos os seres vivos o possuem, esse instinto de conservação. Seja qual for o grau de sua inteligência. Nuns é puramente mecânico, noutros é racional. Então, quando coloca aqui o mecânico, é até nos reinos inferiores da natureza. Já para nós, esse instinto passa a ser racional, porque nós utilizamos a nossa razão para nos proteger. Nós temos essa inteligência. Só que, quando nós abusamos da nossa inteligência, do nosso conhecimento, quando nós excedemos pelo livre-arbítrio o direito do nosso instinto de conservação, que é natural para todos os seres vivos, nós adentramos no abuso, que deixa de ser o uso, que é natural, a viver, a proteger a vida, a existência, passa a ser um abuso porque nós nos achamos em direito superior ao nosso próximo, seja ele o que for, até com relação aos animais. Porque nós não temos direito de maltratar, evidentemente, esses nossos seres considerados de reinos inferiores, nos quais estagiamos certamente na condição de princípios espirituais. São nossos irmãos. Por isso que a gente deve tratá-los com dignidade. Assim também o nosso próximo. Evidentemente, com muito mais razão, porque nós não temos direito acima deles. E vimos no filme, então, uma atitude preconceituosa, porque esse menino, orientado por sua mãe, que não sabia ler, eles que assistiam muita televisão, ainda aquela televisão preto e branco, via vários programas, muitos deles inúteis, e de repente ela foi tocada. É importante que eles aproveitem melhor o tempo. E ela então tem a oportunidade de trabalhar como faxineira na casa de uma pessoa que tinha uma biblioteca na sua casa. E ela vê aquele mundo de livros, se encanta, vai limpar os livros
E ele gradativamente vai ensinando ela a aprender a ler. E ela então fala para os meninos: vocês precisam ir à biblioteca e vocês vão ler 2 livros por semana. Imagina que coisa! E eles começam a ter o contato com esse mundo e começam a selecionar os programas de TV. Aí começam a assistir aqueles programas de competição, em que tem perguntas e desafios de conhecimento, em que as pessoas ganham prêmios, aquela coisa toda, e eles começam a se intelectualizar nesse sentido, com uma cultura. E aí, então, ele tem oportunidade, vai estudar artes e tudo mais, aprende a música, gosta da música clássica, e numa oportunidade que ele tem ainda como médico residente, ele é selecionado exatamente porque também aquele que eu haveria de selecionar gostava de música clássica. Porque ele pergunta: por que você está aqui? Aí ele, como jovem aprendiz, diz: por causa do cérebro. Mas como assim por causa do cérebro? É porque o cérebro é capaz de fazer milagres. E aí, aquele que o empregaria diz assim: você acredita nisso? Ele falou: eu acredito nisso. Assim como, aí cita o gênio da música clássica que compôs o Messias. E aí ele perguntou: você gosta de música clássica? Ele falou: gosto, eu também. Então acabam empregando e ele tem a oportunidade de, com habilidade motora, de ser exatamente o especialista que conseguiria fazer as cirurgias mais delicadas do cérebro. Neurocirurgião, para realizar inclusive esta primeira cirurgia exitosa da separação de 2 corpos, na verdade 2 espíritos ali que nasceram unidos nos seus corpos que estavam juntos. Consegue separar de uma maneira extraordinária, porque os coraçõezinhos das crianças tinham que ficar paralisados durante 1 hora. Ele descobriu pelo estudo, pelo esforço, pelo conhecimento, que o próprio coração que bombeia o sangue, se continuasse na sua ação, no momento do corte haveria de causar a morte daquelas crianças. Ele então estuda, aprofunda e encontra a solução para o problema. Uma equipe extraordinária de médicos, muitos médicos, eram mais de 20 médicos nesse processo todo, cada um com a sua especialidade. E aí realiza a cirurgia, nesta hora em que para o coração das 2 crianças, e ele exitosamente faz todo o procedimento e as crianças sobrevivem e sobreviveram. Tiveram a vida normal depois. É uma coisa impressionante. Conhecimento empregado para o bem. Quantas vezes a gente não vê a inteligência voltada ainda temporariamente para o mal? Uma questão de desvio, uma questão de livre-arbítrio, uma questão de crueldade, de inferioridade espiritual, sem dúvida alguma. Mas a gente vê aqui, quando nós então não utilizamos a nossa inteligência, a nossa capacidade cognitiva para construir, para criar, para beneficiar, nós estamos abusando do conhecimento. Aí quando chegou nessa parte aqui, o abuso, existem abusos da emoção, não entendi nada. Alguém poderia me explicar? Existem abusos da emoção. Como é que a gente pode abusar da emoção? Aí eu fui perguntar à minha digníssima, porque as mulheres são mais assim dadas e voltadas para os aspectos emotivos. Tanto é que homem não chora, não é? Homem desaba. A mulher sabe chorar com dignidade, enfrenta aquilo. O homem, quando vai chorar, não aprendeu a chorar, porque é uma sociedade machista, e aí, de repente, ele não tem controle. O que é esse abuso da emoção? É a própria, e foi ouvindo dela, e estou aqui transcrevendo verbalmente as palavras que ela disse. É a questão, por exemplo, da ansiedade. Quando nós não conseguimos controlar as nossas emoções, nós ficamos ansiosos. A ansiedade é aquela pressa, aquele desespero que a gente tem, ao mesmo tempo com um certo temor, que também é uma emoção, o medo é uma emoção. E a gente precisa aprender a trabalhar esse medo, se não conseguir suplantá-lo integralmente, pelo menos aprender a conviver com ele de tal maneira que ele não nos domine, impedindo-nos de uma manifestação natural entre as pessoas. Porque às vezes a gente tem tanto medo que a gente fica com agorafobia, não é isso? Como nos explica e ensina Joana de Ângeles, a psicóloga espiritual.
a gente acaba tendo um medo do contato com o público, com as pessoas, a gente se afasta, recua, tem toda aquela timidez, e isso nos impede do desenvolvimento, porque a gente precisa se relacionar com o próximo para evoluir. Então, a ansiedade, que é uma espécie de medo causado por uma perspectiva ou expectativa maior do que a gente poderia imaginar, ou que a gente fica se achando que não vai dar conta de fazer, porque não tem tempo, não tem condições, não tem capacidade. Antes de eu encerrar, tem alguém ansioso aqui, por favor? Ó, vai lá, né? As duas mãos para indicar, né? Aqui mais timidamente, né? É isso mesmo, ó. Só mulher até agora se manifestou. É impressionante. As mulheres são mais ansiosas do que os homens? Não. Não. Assim como o homem não aprendeu a chorar, agora desaba chorando, não é? Porque posso chorar, agora pode. Não é feio chorar, não. Pode chorar, nós homens também. Podemos chorar. Assim também, a gente precisa começar a se declarar mais, se mostra um pouquinho mais ansioso. Essa ansiedade precisa ser trabalhada, até na maneira da gente falar, às vezes na serenidade, na tranquilidade. Quando a gente começa a se afobar demais, meu coração bate mais acelerado, aquela taquicardia, a gente fica preocupado, preocupado, se ocupa com antecipação, fruto da ansiedade. Por isso que a gente não tem nem que ficar pensando no passado que já foi, nem no futuro que ainda não veio, e aproveitar bem agora o presente, se ocupando do que é necessário. Então, existem abusos também da emoção. Quando nós não conseguimos trabalhar esse recurso maravilhoso, que é a nossa própria intimidade com os nossos sentimentos, para a gente poder aprender a se equilibrar. Aprender a ter domínio sobre si mesmo. Não há nada melhor do que a gente ter essa segurança. Eu sei quem eu sou, eu me conheço, ou estou a caminho disso. Porque às vezes muitos medos, temores aparecem porque a gente se desconhece. A gente ainda não realizou o processo do autoconhecimento, que é um processo, é uma travessia. Então isso não é tão simples e nós devemos exercitar isso diariamente. Por isso, muitas vezes, o uso, não o abuso, chama-se abstenção. Olha o que André Luiz está nos falando. Muitas vezes a gente abusa porque usa demais. O abuso é configurado no quê? Tudo o que excede. Tudo o que ultrapassa é abuso. André Luiz é tão sábio que numa mensagem que ele fala sobre como se fossem medicamentos para a saúde, e ele coloca isso em 10 passos, lá no livro Aulas da Vida, ele diz assim, que é uma coisa muito óbvia até, mas a gente às vezes não se dá conta, e vocês vão achar interessante, inclusive. Veja se eu estou certo. André Luiz diz assim, nós homens, vivemos para comer ou comemos para viver? Olha que houve uma certa dúvida, assim, o pessoal está refletindo, e aqui a voz da sabedoria disse, não é? Nós vivemos para comer ou comemos para viver? Comemos para viver. Se a gente inverter isso, nós estamos abusando. Se nós considerarmos que vivemos para comer, é um abuso. No entanto, a gente come para viver. É uma questão de sobrevivência. E isso implica no que é o necessário. Por isso diz André Luiz assim, uso é moderação em tudo. Abuso é desequilíbrio. Você concorda, jovem? Concorda, né? É isso. O uso é moderação. Quando nós estamos equilibrados, nós usamos. Estamos moderados, nós usamos. Por isso, nós usamos os recursos à nossa disposição, com moderação, com equilíbrio, com temperança. Agora, o abuso é o desequilíbrio. Abusou, desequilibrou. O uso exprime alegria. Do abuso nasce a dor. Quantas vezes não vem o sofrimento em decorrência do abuso? A pessoa come demais, passa, bebe demais, passa. Tá vendo? A experiência própria não. É isso mesmo.
Quantas vezes assim, às vezes a gente está naquela situação, não é? Naquele momento único, indispensável, que só nós conseguimos resolver, mas a gente pede a Deus, ai meu Deus, eu gostaria de nem existir nesse momento. Você está em pleno trono, mas não tem como sair dali, não é? É uma experiência única, não tem como. Aí a gente, meu Deus, por que eu abusei, não é? E aí, nunca mais vou fazer isso. Aí na semana que vem, você passa por uma outra. Quer dizer, é necessário o uso, não abuso. O uso é o bom senso da vida e o metro da caridade. Eita, André Luiz. O uso é o bom senso da vida. Bom senso. Essa questão do equilíbrio, do bom senso, de nós termos discernimento, é algo fundamental na nossa vida para nós sermos felizes. Toda vez que a gente não usa o bom senso, que não é moderado, a gente não vai ser feliz. Ou seja, nós não vamos nos dar bem, nós vamos nos dar... Isso é com vocês, né? E é comigo também. Se nós agimos assim, então nós precisamos buscar isso aqui. Vida sem abuso, consciência tranquila. Se eu não abuso, eu tenho consciência tranquila. Eu só vou me sentir assim com a consciência pesada quando eu tiver abusado de alguma maneira. E olha, que quando fala de emoção, nós podemos abusar através da chantagem emocional, psicológica, não é? Nós nos colocamos como aqueles sofredores, nos vitimamos diante da realidade da vida, ou passamos a culpar aqueles com quem convivemos, porque eles são os responsáveis pela nossa desdita. E aí, isso não deixam de ser apelos emocionais, emotivos, às vezes com chantagens, com desequilíbrios. Por isso que a gente tem que buscar este equilíbrio aqui, para ter a consciência tranquila. Conversando ontem e relembrando, na gravação do programa Entre Dois Mundos, que vai ao ar sempre aos sábados, às 13 horas, em rede aberta de televisão, pela Rede Brasil de Televisão. Quem quiser se conectar, pode acessar aí pela sua operadora, não é? O canal correspondente é RBTV, todo sábado às 13 horas. Chama-se Entre Dois Mundos, uma visão espírita da realidade. É o único programa que tem em canal aberto espírita. É uma notícia boa por um lado e não tão boa por outro, né? Que a gente ainda tem muito o que crescer. Mas a gente precisa dar audiência até esse programa para que ele cresça também e ajude a divulgar a doutrina espírita. E não estamos falando aqui em promoção pessoal, coisa, nada disso. O interessante é a divulgação do espiritismo. E quem puder assistir, por favor, assista, sempre aos sábados às 13 horas. Porque quem não puder assistir vai para o umbral. Então falávamos assim sobre o umbral, a questão de passar ou não para o umbral, pelo umbral. E às vezes diz assim, o espírita tem esse negócio da consciência, tem que ser tranquila, e tem o tribunal da consciência. O espírita fica falando essas coisas e diz que a gente vai passar por um umbral. Sabe daqui quem vai passar pelo umbral? Sabe quem vai passar pelo umbral? Todos nós. Sabe o que significa umbral? Passagem. O umbral é o pórtico. Não tem como você passar para outro lugar se não passar pelo umbral. Então a gente passa pelo pórtico. Aqui nós vamos passar pelo pórtico do umbral para tomar passe. Vamos tomar o passe, sair iluminado, depois passa pelo umbral de novo. Né? Vai lá, vai passar pelo umbral para sair. Então o umbral tem esse sentido literal realmente. Nós vamos passar pelo umbral. Tomara que a gente, ao desencarnar, que se desencarne efetivamente, né? Que não só morra, porque há uma diferença. Você morre e fica preso ao corpo, você só morreu. Não desencarnou. O corpo já está ali se transformando, você está pegado ao corpo. Desencarnar é libertar-se. Por isso, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade vos libertará. A gente precisa ter essa consciência, esse estudo para essa libertação. Então, que a gente, ao desencarnar, apenas passe pelo umbral e vá para um plano melhor, não é? Esse é o nosso desejo. Então, a gente conversava sobre isso, sobre essa reflexão, porque, de fato, nós passaremos pelo umbral, mas não necessariamente ficaremos no umbral. Porque o ficar ou não no umbral, que parece para nós um desespero tremendo, vai depender do quê? Da nossa... Eu vou fazer o gesto de novo, vocês podem ficar à vontade, porque o nosso tempo está acabando, né? Isso vai depender da nossa e também do nosso... Então é consciência que diz ciência com uma experiência de sabedoria, então não é só o cognitivo,
a inteligência, mas soma-se a experiência que dá a maturidade espiritual, isso é a consciência, e o coração, que é o lado sentimental, emocional. Eu preciso trabalhar isso, porque se eu fico apegado no sentimento, por exemplo, às vezes você amar demais faz você ficar no umbral? Faz ou não faz? Não. Não faz, não. Amar demais nunca é ruim. O problema é como a gente ama demais, que às vezes acha que está amando, mas o amor é todo condicional, né? Nossa, eu dei todo o amor para você, agora você não me deu nada. Então, você não é justo, isso não é certo. Vai nascer junto de novo, até aprender a amar verdadeiramente e o amar implicar em libertação, porque o amor não cobra, o amor não deve cobrar, não é isso? Então, a intensidade desse amor é algo muito mais emocional, emotivo, sentimental do que em quantidade propriamente, da gente ficar cobrando do outro. E aqui diz André Luiz assim, que o uso cria a reminiscência confortadora, o abuso forja a lembrança infeliz. Isso aqui tocou demais. Tocou demais. Porque olha só, o uso cria a reminiscência confortadora. Ou seja, quando eu faço um uso, que é o moderado, é o emprego dos recursos que eu tenho à disposição, usando a minha potencialidade, as minhas condições, me esforçando o máximo para fazer tudo que está assim ao meu alcance, dando o máximo de mim mesmo. Querem mais alguma explicação? Não, né? Esse é o uso. O uso é isso. Não é só o moderado, então, fazer só um pouquinho. Nada disso. Você vai fazer o máximo ao seu alcance, mas não precisa exagerar. Porque se exagera é abuso. Então, usa, mas fazendo o máximo. O que é isso? Eu preciso me desesperar? Não. A gente vai aprendendo com a experiência que o tempo é o nosso melhor instrutor, não é? Então, a gente vai ficando mais experiente, vai sabendo. Antes fazia uma tempestade no copo d'água, agora não. Você faz a tempestade, né, numa bacia, vai melhorando. Então, a gente vai aperfeiçoando isso. Vejamos aqui o que coloca André Luiz. O uso cria a reminiscência, a lembrança confortadora. É aquela paz de consciência, ó. Vida sem abuso, eu tenho a paz de consciência, eu tenho tranquilidade na minha consciência. Agora, o abuso forja, cria a lembrança infeliz. Porque quando eu abuso, eu vou levar esse abuso comigo. Eu abusei de alguém, por exemplo, na questão sentimental. Eu vou levar isso comigo. Eu vou ter que depois, diante da vida, que vai me ensejar várias oportunidades, em outras existências até mesmo, de reencontrar-me com tantos dissabores, para que eu possa aprender a dignificar a relação. Por isso que eu não posso abusar de ninguém, eu não posso ter desrespeito para com ninguém, eu não tenho esse direito. E nós temos assim uma mania de cobrar, né, os direitos. Outro dia eu estava ouvindo assim, eu nunca ouvi uma passeata, uma carreada, uma caminhada, uma aglomeração de pessoas para dizer que estava lutando pelos seus deveres. Já viram isso? Eu brigo pelo dever de fazer alguma coisa. Já viram isso? A gente está cheio de movimentações, de manifestações, buscando o quê? Os direitos. A gente não pode se esquecer que os direitos sempre vêm acompanhados dos deveres. Aliás, para se ter direito, inicialmente a gente deve cumprir com os nossos deveres. É um exercício que a gente deve fazer. Saber fazer significa saber usar. Olha como as coisas estão associadas. Por isso completa André Luiz, todos os objetos ou aparelhos, atitudes ou circunstâncias exigem uso adequado. Tudo que nós temos à disposição, recursos, equipamentos, objetos, aparelhos, as nossas atitudes, as circunstâncias que nos surgem, devemos usar de forma adequada. Sem esse uso surge o erro. Toda vez que a gente passa do limite, a gente erra. A gente extrapola o instinto de conservação, como está aqui colocado na questão 702 do Livro dos Espíritos, que é natural, mas toda vez que nós abusamos dele, nós vamos infringir a lei. Aí surge o erro. E André Luiz, na sua capacidade de síntese, que é extraordinária, diz assim, doença, aí nós vamos completar. A doença seria o abuso do quê? Qual é o contraponto da doença, meus irmãos? Saúde. Então ele diz aqui sinteticamente para nós, doença, abuso da saúde. A gente vai dizer, nossa, Campetti, quer dizer que se eu estou doente é porque eu abusei da saúde, mas eu fui tão bom durante toda a minha vida. Pode ter sido muito bom. Nessa existência não tem nada do que reclamar nesse sentido.
No entanto, surge a oportunidade da doença como um resgate do passado, como boa parte dessas doenças, sobretudo as que são incuráveis, representam isso. Além de uma prova propriamente, como um teste, que também pode ser, mas geralmente, na nossa necessidade maior ainda, na maioria das vezes vai ser o quê? Expiação. Ou seja, uma prova vinculada a um passado de erro, passado de faltas. Então, se configura isso que André Luiz está falando com assertividade. Doença, abuso da saúde. Vício, abuso do... Não vamos saber. Não vamos saber. Olha que coisa linda. Toda vez que a gente abusa do hábito, nós caímos no vício. Até o hábito, meus irmãos, deve ser moderado. O hábito não é algo natural? É espontâneo, porque já é hábito, já está interiorizado. Mas se ele vira um hábito que se excede, em que eu exagero, ele passa a ser um vício, não é mais uma coisa saudável. Por isso que eu tenho que tomar cuidado. Nossa, eu faço tudo. Cuidado com isso tudo, porque ele pode não ser um hábito propriamente uma coisa boa. Pode ser uma coisa ruim. Pode estar se tornando um vício. Supérfluo, abuso do... Qual é? Tem a ver com excesso. O que nos sobra é o quê? Começa com su e acaba com pérfluo. É o supérfluo, não é? Então veja que, exatamente, o supérfluo é abuso do necessário. Toda vez que a gente, então, abusa do necessário, nos sobra, a gente está caindo no supérfluo. E para sermos felizes, não precisamos do supérfluo, porque aquilo que nos sobra é o que está faltando para outrem, que às vezes está passando fome. Ainda mais em momentos como nós estamos vivendo, a gente precisa ter essa consciência. O relógio está certo, aquele ali, é? Isso? Ok. Egoísmo, abuso do direito. Já encerrando as nossas palavras. Olha que coisa interessante. O egoísmo é o abuso do direito. Toda vez que eu me acho com direito maior do que o outro, eu estou sendo egoísta. É uma palavra linda, é isso mesmo. Eu sou egoísta, ou seja, eu estou vivendo o egoísmo. Ismo, um sufixo que significa sistema. Ego, eu, muito mais como, não o self, o eu interior, mas muito mais a sua persona, a sua máscara. Então, eu estou trabalhando para atender a minha personalidade, a minha persona, a minha máscara, para simplesmente atender aos meus caprichos, aos meus desejos. Eu me acho superior ao outro, então estou abusando do direito, eu estou sendo egoísta. Todos os aspectos menos bons da existência constituem abusos. Então, tudo que não é bom é abuso. O uso é o que é moderado, é o que é bom, o que é equilibrado. Por isso, bom senso. O ponto de equilíbrio é fundamental. Aí entra a disciplina, eu não ouvi a palavra, qual foi? O senso de ser bom. Olha só que interessante. Até isso nós precisamos trabalhar, porque é uma qualidade que nós trazemos como uma potencialidade extraordinária dentro de nós. A gente precisa vencer isso na prática. O uso é a lei que constrói, o abuso é a exorbitância que desgasta. Por isso todo abuso leva ao desgaste, ao prejuízo. Eis porque progredir é usar bem os empréstimos de Deus. Usar os empréstimos de Deus. Isso é que nos vai gerar o progresso, a evolução. Para encerrar aqui, eu gostaria de pegar 2 minutinhos com a leitura do Dom Maior, que está na página de Reformador, Jorge Leite de Oliveira, um companheiro aqui de Brasília, e ele escreve assim: Aonde vais, ó bom semeador? Que a luz, a paz, o bem e o amor à vida levas em tuas mãos, alma querida, qual caridoso anjo do Senhor? Aonde vais, semeador da luz? Vou clarear as trevas deste mundo, tirar as almas do torpor profundo, iluminá-las junto ao bom Jesus. Aonde vais, semeador da paz? Vou levar a esperança e a alegria às tristes vítimas da agonia e trocar por sorrisos os seus ais. Aonde vais, semeador do bem? Vou acabar com a miséria atroz,
mover montanhas e soltar a voz, multiplicar a boa ação por 100. Aonde vai, semeador do amor? Vou ensinar aos crentes e aos ateus que em nossa consciência mora Deus, junto da caridade, o dom maior. Muito obrigado pela atenção de todos.